Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é o Felipe. E se você é aquele cara que está aproveitando o apocalipse zumbi, a pandemia, e sobrou um tempo para você e você está aproveitando para aprender SolidWorks, e porque é aquele seu sonho de entrar na área de projetos, de entrar aí na área como um desenhista, um projetista, ele exige aí um certo conhecimento. Mas não só conhecimento, você precisa ser um cara que sabe o que está fazendo. E hoje eu vou trazer um vídeo focado exatamente nessa visão que o projetista tem que ter com relação a planos. A gente sabe que no Solid, para fazer um desenho 2D, eu preciso ter uma referência, né? E essa primeira referência sempre é algum dos planos. Porque o Solid, ele é um CAD 3D, ele é uma ferramenta de modelamento, né? E temos três referências: eixo Y, X e Z. Então é tridimensional. E entre essas três dimensões, a gente sempre habilita a origem. Para quem acompanha aqui no canal as aulas, sempre para iniciar o desenho, clica no olho, habilita a origem e a gente parte desse princípio. Em seguida, selecionamos algum dos planos, né? E esse plano, ele tem que ser muito bem pensado, porque o seu desenho vai começar por ele. Por exemplo, se você vai desenhar um eixo que o seu projeto ele vai ser feito ele vai ser fixado na vertical, por que que você desenharia ele no plano frontal, no sentido horizontal aqui, e não em pé, ou não no plano superior? Então, tudo isso aí você tem que pensar antes de começar a desenhar. Você pode até começar e perceber que não era o plano ideal e você quer mudar de plano. Vou mostrar aqui também. Então, nós temos como padrão sempre o plano frontal, superior e o direito. Só que a gente pode criar outros planos também. Por exemplo, ó, vamos criar um esboço aqui. De fazer só um eixo bem simples. Se você quer aprender a desenhar desse jeito, ó, sem clicar nos botões, só usando o teclado, tem um vídeo que eu fiz sobre isso. Tá aí na descrição o link, dá uma assistida lá depois. Temos aqui um sólido, né, no qual o plano frontal ele corta exatamente aí o meio do eixo. Porque assim, o que que eu pensei? Vou desenhar um eixo, eu escolhi o plano frontal, ok. Quando eu faço o ressalto, que é para criar o sólido, se é uma peça simétrica, eu sempre vou querer manter a origem no centro desse sólido e, consequentemente, os planos. Porque assim, temos aqui esse eixo e eu faço um furo aqui na ponta. Vou fazer furo de 30 milímetros. Só que esse furo ele não é passante. Ele tem 20 milímetros de profundidade aqui. Aí beleza, fizemos o furo aqui no sólido, do outro lado eu quero que ele também tenha um furo. Então eu fiz esse recurso, eu posso espelhar ele com relação ao plano que corta no centro. Então, ó, eu seleciono aqui o recurso, vou em padrão linear, espelhar, aí ele vai pedir para mim uma referência. Essa referência pode ser uma face, pode ser a origem, pode ser outras entidades, mas no caso de uma peça simétrica, é sempre interessante você usar o plano. Então, ó, aqui selecionado, você procura o plano que corta no centro, que no caso aqui é o frontal, seleciono ele. Aí ele vai mostrar para mim do outro lado a peça espelhada, na verdade o recurso. Então, o plano inicial que a gente utiliza, ele tem esse objetivo de facilitar o desenho ao longo do processo. Só que a gente não precisa se apegar somente a isso. Eu consigo criar outros planos também a partir de uma referência. Então, por exemplo, aqui eu tinha um círculo, vou fazer um retângulo.
Coisa simples só para... Beleza, aqui eu tenho como fosse um tijolo, né? Então, eu usei como base o plano frontal, que está cortando no meio da peça, beleza? E se eu quiser que eu tenha um plano aqui nessa superfície, o que que eu faço? O meu plano superior está cortando exatamente aqui no meio. Só que eu quero um plano aqui nessa face, ó. Então, eu vou aqui em recurso, geometria de referência. Eu tenho como criar, ó, um plano, um eixo, um ponto, outras referências que eu vou falar depois. Mas, ó, o nosso objetivo que é o plano. Então, eu cliquei nele. O que que ele fez, ó? Esse plano que está em rosa aqui é o que ele está criando. Ele fez para mim uma demonstração. Só que a referência que ele tá usando foi, no caso, o plano superior. Aí o que eu posso fazer? Ó? Eu apago aqui, ele sumiu. Só que se eu clicar aqui na face de cima do sólido, ele vai criar um plano ali, ó, só que ele está dando um offset, porque eu tenho aqui uma dimensão de 10 milímetros, eu posso zerar, aí ele vai colar o plano exatamente aqui nessa face. Eu dou um OK. Bom, mas qual que é o intuito de criar um plano nessa face? Imagine que esse bloco aqui, ele faz parte de um outro conjunto de peças que vão ser montadas. E você sabe que essa face pode ser uma prensa, por exemplo. Essa face ela vai ter um contato com uma outra peça. Só que essa superfície aqui, ela não é totalmente plana. Você vai fazer algum trabalho de molde, pode ser o formato de uma garrafa aqui internamente, então você não vai ter um plano totalmente, um plano, né? Vai ter curvas. Então, esse plano, ele vai servir para você usar na montagem do projeto, entendeu? Então, você pode criar aí planos da forma como você quiser. Eu posso ocultar esse plano que eu criei e ele fica aqui na minha árvore de projeto. Então, sempre que eu precisar usar, eu posso selecionar ele aqui. E eu posso criar planos também de uma forma, por exemplo, vou fazer um chanfre aqui. Vou chanfrar aqui nesse bloco, 20 milímetros. Beleza, aqui está chanfrado. Imagina que eu quero criar um plano aqui, porque eu vou fazer alguns furos. Eu poderia fazer o furo selecionando essa face e fazendo diversos círculos aqui e depois furar, beleza. Agora, imagina a seguinte situação. Você ainda não tem noção de como vai ser feito esses furos, porque essa informação não chegou até você, como projetista. Então, mas você prevê que ali vai ter uma montagem. Então você já cria um plano aqui, ó. Vai em recurso, geometria de referência, plano. Clico aqui na face chanfrada que eu fiz. Vou zerar aqui a distância. E eu tenho um plano criado tá vendo, em 45 graus, ó. Então, isso é interessante porque é uma forma inteligente para você criar o seu projeto pensando aí na futura montagem. Ó, vou fazer uma montagem dessa peça com... Deixa eu abrir um desenho aqui. Achei um desenho interessante. Olha essa bomba. Ela não veio como padrão esses planos aqui definido, porque o desenho não está totalmente centralizado. Aí o que que eu fiz para poder facilitar a minha vida na hora de montar, né? Se eu tenho uma bomba que o desenho 3D dela não está simétrico, então para mim montar ele de forma exata na minha montagem, como que eu vou fazer? Como que eu vou confiar? Então eu criei planos que cortavam exatamente aqui no eixo da sucção e do recalque, e outro plano no centro de gravidade da bomba, que é no meio aqui do motor. Tá vendo? Então, com essas duas referências, eu criei uma estrutura para fixar essa bomba. E
E esse direcionamento aqui, esses planos eu criei no, com os mesmos princípios que eu acabei de demonstrar lá naquele bloco, que é você usar referências para poder fazer planos. Voltando aqui no bloco. Imagine que você pega um desenho que você não sabe o meio da peça. Você não sabe. A origem não está no centro, o plano aqui frontal não estaria no centro, ele pode estar assim, ó. Aqui, ó. A origem tá no início da peça, só que você não sabe o final dela. E essa peça aqui, ela seria toda complexa, com um monte de furo, um monte de coisa. E como que você pode descobrir o meio? Você pode selecionar duas faces das extremidades do corpo, do sólido. Seleciona duas faces e vai aqui, ó, em geometria de referência, plano. Automaticamente ele cria um plano no centro da peça. E eu dou um OK aqui. Agora eu tenho um plano aqui, ó, plano 4. Eu posso dar um nome para ele, ó, renomear F2 e plano central. Aí, o plano central no centro da peça foi a mesma coisa que eu fiz aqui para centralizar essa bomba. Se você quer ter essa bomba aqui na sua biblioteca, eu vou colocar um vídeo aqui na descrição que eu falo sobre isso. Aí lá eu tenho um link para você baixar essa bomba aqui e usar aí nos seus projetos, beleza? E, pessoal, é isso. Não tem nada muito cabuloso, muito profundo nisso. Eu foquei mais na parte prática mesmo. Eu nem expliquei como que eu desenhei essas coisas aqui no teclado, mas para criar esse senso aí de projeto, beleza? É importante aprender, cara. Se você domina planos, sua vida vai ser outra, tá bom? Se você curte os vídeos que eu faço aqui no YouTube, tá aprendendo, eu fiz um curso, cara, pensando aí em você que quer se desenvolver e trabalhar com projetos. Dá uma lida aí, tá aí na descrição o curso. Você vai curtir. Se você gosta do material que eu solto aqui, cara, você vai pirar com o nível do curso, porque lá o negócio realmente é bacana. Beleza? Muito obrigado pela atenção e tamo junto.